O território brasileiro, em virtude da sua localização e grande extensão, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do Brasil são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Como vocês podem analisar no mapa, o equatorial, que se encontra no topo, na parte verde, é um clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. O clima tropical, que fica logo embaixo, que é a parte bege, ela abrange estados das regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Apresenta duas estações bem definidas, inverno, que é o seco, e verão chuvoso. E vocês podem ver o semiárido também, que fica ali no canto laranja. E esse clima do Brasil predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada. Na porção litorânea, podemos perceber em azul claro o tropical atlântico, típico das áreas mais elevadas dos estados do sudeste. A temperatura, com média anual entre 18 e 22 graus Celsius, é a mais baixa nas áreas mais altas do relevo. Em rosa, temos o tropical atlântico, está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná, no Sul. A temperatura é elevada, por volta de 25 graus Celsius. E em roxo, bem no Sul, temos o subtropical, clima predominante nas porções do território brasileiro situadas ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona climática temperada do Sul. Inclui os estados da região Sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 graus Celsius. Massas de ar. Massas de ar são porções ou volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade, por causa de sua localização, e são bastante espessas e homogêneas. As massas de ar podem ser classificadas de acordo com o local e latitude onde se originam e de acordo com a temperatura em relação à superfície de contato. Quanto ao local de origem, podemos classificá-las em continental ou marítima, quando se formam sobre continentes ou sobre o mar, respectivamente. Quanto à latitude de origem, classificamos as massas de ar em árticas, polares, tropicais ou equatoriais. E quanto à temperatura com relação à superfície de contato, classificamos em quente ou frias. As correntes marítimas são movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar. Tal a qual a circulação dos ventos, as correntes marítimas têm a característica de influenciar o clima das regiões em que atuam, possuem direções e constâncias bem definidas. As correntes marítimas têm sua origem na circulação dos ventos na superfície pelo movimento de rotação da Terra. As principais correntes marinhas do mundo são a corrente do Golfo, a corrente do Brasil e a corrente de Humboldt, que se move pelo Oceano Pacífico e que está relacionada com o acontecimento do efeito El Niño. As correntes marítimas podem ser classificadas de acordo com a temperatura do local onde se formam, em correntes quentes, se formam nas zonas equatoriais, e as correntes frias, que se formam nas regiões polares. Zonas térmicas da Terra. A Terra realiza vários movimentos. Um deles é o de rotação, durante o qual gira em torno de si mesma e por isso toda a face da Terra recebe luz solar. Em virtude da forma esférica do planeta Terra, os raios solares incidem de forma diferente quanto à intensidade em distintos lugares do planeta, sendo que nas áreas próximas da linha do Equador ou zona intertropical a luz atinge a superfície terrestre de forma perpendicular. Desse modo, automaticamente, maior a intensidade e o calor. A partir da zona intertropical, em direção aos polos, os raios, devido à forma arredondada do planeta, incidem na superfície dessas regiões com menor intensidade, pois atingem o planeta de maneira inclinada e, consequentemente, as temperaturas são menores. A partir dessa ideia, fica claro que entre dois polos existe uma grande oscilação de temperaturas, decorrente principalmente do modo e da intensidade com que os raios solares incidem na superfície, que determinam a existência de elevadas, baixas e médias temperaturas, dispersas em toda a extensão do planeta. Para regionalizar as áreas similares quanto ao recebimento de luz solar, o globo terrestre foi classificado em cinco zonas térmicas, que são zona tropical ou intertropical, zonas temperadas, essa apresenta ao norte e no sul,
que ocorre também nas zonas polares. Zonas polares. Os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada, portanto, as temperaturas são as mais baixas da Terra. Zonas temperadas. Os raios incidem a superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical. Desse modo, as temperaturas são mais amenas. Zona tropical. Áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície. O fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecida como zona tórrida do planeta.